A serenidade, a qual é inseparável daquilo que você é, na profundidade do seu ser. Poderíamos dizer que todos já somos serenos. A serenidade já está lá, não necessita de ser encontrada. Com certeza ela não necessita de ser criada, porque já está lá. A única coisa é que ainda pode não ter reparado nela. Se existe muito ruído mental, então ainda não reparou nela, mas ela já está lá. Também não notou que a dimensão dentro de si próprio é muito mais profunda do que o movimento dos seus pensamentos. Toda a sua identidade está amarrada ao movimento dos pensamentos. A mente criou a interpretação do eu, uma história pessoal e nada mais, que brevemente terminará, daqui a muito ou pouco tempo, talvez 10, 40 ou 50 anos. Aquilo que você é e a serenidade são o mesmo. Se ainda não ficou completamente louco neste mundo de loucos, significa que tem algum acesso à serenidade dentro de si próprio. Poderá não se recordar dela, afinal ela não é memorizável, uma vez que a serenidade é intemporal. E por isso, a mente não pode memorizá-la ou pensar, isto é interessante, vou recordá-lo. A serenidade não é interessante porque o interessante é uma coisa mental. Tal como o nosso fim de semana não irá ser interessante. Já devem ter reparado nisso. Mas o fato de ser interessante não é o definitivo, uma vez que esse definitivo é o apenas para a mente. Se sair para o exterior e olhar para um carvalho, uma flor ou o pôr do sol, poderá dizer, este pôr do sol é interessante, mas só se quiser escrever uma tese sobre pôr do sol. Terá de analisá-lo, assim como ao carvalho, que se torna interessante quando estiver a estudá-lo mentalmente. A dimensão da mente tem o seu lugar, contudo, se ficar preso a ela, tem de separar as coisas em pequenas partes para poder efetuar a análise. A propósito disso, a maior parte das análises obriga a que aniquile o objeto antes da observação, ou então, durante o processo, a coisa acaba por morrer mesmo. Porém, se apenas for o carvalho, o contemplar, olhá-lo verdadeiramente, então o que está a olhar irá para além do interessante. Será muito mais profundo do que interessante. Como o pôr do sol, onde não há nada de interessante e, todavia, vai muito além disso. É espantosamente inspirador. É profundo. Há uma profundidade aí que desafia o conhecimento da mente. No momento em que o analisou, o reduziu a algo sem vida. A maioria das pessoas na nossa civilização, e isso já dura há muito tempo, estão encurralados nessa dimensão onde vão compulsivamente atrás da vida, analisando, interpretando e rotulando as coisas logo que elas entram no seu campo de consciência. Fazem as pessoas, as situações que encontram, reagindo de imediato ao relacionamento pessoal que têm com elas. Fazem também com a natureza, e por isso não conseguem perceber o sagrado que se encontra nela, dado que fazem apenas uma aproximação com o pensamento. É um presente medonho para se encontrar, o presente da sua própria mente. É assim que comunicam com toda a vida, apenas desta forma. Toda a nossa vida acaba por ser reduzida a uma realidade conceitual da sua cabeça, consistindo dos pensamentos que tem sobre as coisas, gerando pontos de vista, opiniões e mesmo o chamado conhecimento. O conhecimento
é um pensamento, um rótulo que lhe dá a ilusão de que sabe, mas é apenas isso. É um pensamento que colocou em algo. É nessa altura que perde a sua profundidade e vivacidade e começa a relacionar-se através do véu do pensamento. Relaciona-se também consigo próprio através do véu do pensamento. E nesse sentido começa a identificar a si próprio com uma base conceitual do pensamento. Um eu egocêntrico, um eu com a sua história pessoal incompleta, com os seus desejos, medos e frustrações, e com a esperança de que irá encontrar o preenchimento do seu não preenchido eu, baseado numa história de futuro. O que é, outra vez, o pensamento forma. É tudo o que o futuro é. Nunca ninguém o encontrou, a não ser como um pensamento. Contudo, a maior parte das pessoas vive inconscientemente, como se o momento seguinte e os que se lhe seguem são mais importantes do que este momento, o único que verdadeiramente é. Esse único momento do qual não poderá escapar, nunca escapou e também não escapará jamais. É inseparável da vida que você é e também inseparável da serenidade. Logo que entra no agora, com a sua atenção, a serenidade emerge. A essência do momento presente, independentemente da loucura que possa aparecer na superfície, é sempre serenidade e é também de caráter sagrado. O único lugar onde a dimensão do sagrado pode ser encontrada é no agora, no momento presente. Tem de despertar nesse momento para reconhecer a sua sacralidade. Quando está perdido em pensamentos, o sagrado não tem sentido. Poderá tornar-se num dos muitos conceitos com os quais está habituado a brincar e até pode escrever uma tese sobre isso, sem nunca ter tido, alguma vez, o privilégio de encontrar essa sacralidade. A profundeza do agora é inseparável do seu verdadeiro ser, da sua vida real, e é sagrada. É por isso que estamos aqui, para aprofundar a nossa lucidez nessa dimensão. E o sagrado aparece em todo lado. Se você estiver realmente presente, encontrará o sagrado em tudo. É mais fácil aqui em Feinhorn, assim como nos locais que são considerados sagrados, porque há menos densidade nas estruturas físicas, nas formas. E aí há uma transparência na maior parte da matéria. Algo brilha através das formas. É por isso que nós chamamos a esses locais sagrados. Porém, mesmo aqui, há algumas pessoas que não conseguem sentir isso, porque elas ainda não estão suficientemente presentes quando passeiam nos jardins. Têm ainda na cabeça pensamentos sobre o que irão fazer depois de amanhã e a acumulação de problemas, que são pensamentos forma, uma parte da sua interpretação do eu. Tenho problemas muito importantes para resolver. Ocasionalmente tem vislumbres, 3 segundos nos quais esporadicamente dizem extasiados. E imediatamente vem o movimento dos pensamentos. Ok. E continuam a andar submerso neles. Embora haja aqui quem não possa estar presente, a maioria consegue. Os que não estão ainda no agora irão aprofundar e descobrir como é fácil estar no presente e o quão difícil é não estar presente. Normalmente as pessoas me dizem o oposto. É tão difícil estar no presente. E é nisso que a mente acredita. Mas o contrário é que é verdadeiro. Não estar presente no agora é difícil. Viver encurralado na sua mente é difícil.
torna a vida em algo que é uma luta, um esforço permanente e nunca consegue chegar lá. Nunca consegue porque vive para o futuro, que é apenas um pensamento forma. É outro aspecto de viver encurralado em pensamentos, com todo o seu sentido do eu amarrado em pensamentos, esperando que em algum momento se vá encontrar a si próprio, se possa completar ou pensar que tudo irá correr bem no final. Contudo, no reino da mente, isso não poderá resultar, dado que toda forma morre e toda estrutura acabará por se dissolver outra vez. A mente apenas pensa em termos de formas e estruturas e espera que a vida funcione nesse nível. Porém, é desanimador, porque não pode. O milagre é que a vida já está a funcionar neste preciso momento. Já está a acontecer tudo como deveria ser neste mesmo momento. Todos nós já chegamos ao local da sacralidade neste momento. É mais fácil ver isso, sentir isso aqui nesse lugar. E mais difícil sentir essa sacralidade quando se encontra em Piccadilly Circus ou em Times Square, onde necessitará de ser muito iluminado. O que significa estar muito presente para ver, por exemplo, o sagrado no anúncio da Coca-Cola em Piccadilly Circus. E terá de ser um Buda para ver a sacralidade num campo de prisioneiros. Se alguém disser que vê o sagrado num local desses, será prematuramente mal interpretado e não fará sentido, a não ser que saiba dentro de si próprio que isso está para além da forma. A única vida, a da não forma, que é indestrutível, porque pessoas que viveram nesses campos experienciaram isso por si próprias. Estamos aqui, então, para descobrir essa dimensão que é mais profunda do que o pensamento dentro de nós próprios, que não tem nada a ver com o tempo. Algumas pessoas perguntam por vezes: como aquieto a minha mente? Como encontro a serenidade? Há alguns bons métodos de meditação, mas a certa altura também eles terão de ser abandonados, porque senão ficarão no intervalo daquilo que é, isto é, no espaço entre o eu e o ser. E todos os métodos acabam por ter de ser deixados. Não precisará mais deles. Este ensino, em particular, não utiliza qualquer método. Contudo, se está em algum, muito bem, continue. O use até não mais precisar dele. Todo pensamento na sua mente, quando não está ciente dele como um pensamento, tem um sentido de ser nele. Tem um sentido do eu sou. Você se identifica com o movimento do pensamento, e essa é a essência da vida inconsciente. É por isso que as pessoas vivem continuamente para o futuro. O pensamento forma do futuro, onde esperam completar aí o sentido da insuficiência do ser, o final feliz da minha história. Não quer dizer que não deva perseguir certas atividades, aprender coisas novas, explorar novos países, encontrar novas pessoas, adquirir novos conhecimentos, especializar-se aqui e ali, desenvolver as suas habilidades físicas e mentais, criar o que foi chamado a criar nesse mundo. É maravilhoso criar neste mundo. E nesse nível, é claro que há sempre mais para fazer. Contudo, conforme vai envelhecendo, há certas coisas que não é capaz de fazer mais. Gradualmente, no nível da forma, a vida começa a ficar reduzida. Há muitas coisas das quais será improvável eu poder fazer. Não vou ganhar o título em um Wimbledon e seria um milagre se eu conseguisse. Não é totalmente impossível, mas nem vou tentar.
Há muitas coisas para as quais eu olho e digo, é muito tarde para isso. É claro que sim. No nível da forma, eu não poderei ser um campeão de boxe. Não só é muito tarde, como me foi talvez sempre impossível. Assim, no nível da forma, dependendo de onde se encontra na faixa etária, haverá muitas coisas que poderá acrescentar ao que pode fazer e ao que não pode fazer. Ou ainda, estará já com a idade muito avançada e aí as possibilidades serão mais reduzidas. Está tudo bem também. Agora, a questão é, está a olhar para dentro de si próprio quando tenta acrescentar algo àquilo que é? Este é o dilema da existência humana. Há uma procura compulsiva para mais. Não está errado conhecer coisas novas, porém há uma luta para o momento seguinte e o seguinte e o seguinte, esperando acrescentar mais aquilo que eu sou. Pensamentos forma. Bens, conquistas, reconhecimento dos outros, tudo pensamentos forma. Puxa, não tenho o suficiente ainda. Não me sinto suficientemente seguro. Só tenho 5 casas e 3 carros e ainda não me sinto seguro. As casas não são suficientemente grandes, deve ser essa a razão. Ou escrevem sobre mim nos jornais. E a propósito, não tenho 5 casas, foi só um exemplo. Escrevem então sobre mim, me reconhecendo e eu penso, finalmente fui reconhecido. Eles pensam que eu sou grande. Me deram a sensação de que agora eu tive o reconhecimento universal daquilo que eu penso que sou. Muitas pessoas esforçam-se por isso, pensando, quando é que irão me descobrir também? Quando é que os outros irão perceber do que eu sou especial? É provável que nunca o venha a fazer. Há uma busca para a especialidade no eu, construído pela mente, que em alguns casos é preenchida, mas na maioria das vezes não é concretizável, no nível onde está a procurar. Assim, em qualquer um dos casos, essa sensação de especialidade tem a ver com o que vou dizer. Há 2 formas de ser infeliz: não ter o que se quer e ter o que se quer.